Com a palavra o deputado Domingos Sávio, pelo PSDB, deputado de Minas Gerais, que fala pelo PSDB, que terá o tempo de até 8 minutos. Senhor presidente, colegas parlamentares, este dia 12 de maio entra para a história do Brasil como uma nova data de libertação do nosso país. Entra para a história da República como uma data em que se estabelece com clareza um divisor de águas para que saibam todos que o poder que lhe é delegado pelo povo e como prevê a nossa Constituição, em nome dele deve ser exercido respeitando as leis, e que a impunidade é algo que não só faz um mal terrível para uma nação, mas é algo que não é compatível com a democracia, com a vida dos homens de bem, e, portanto, o divisor de água que eu quero defender e lutar para que ele, de fato, represente um novo tempo, é que nós possamos entrar num tempo em que não haja mais impunidade, especialmente para os governantes que traem os seus governados, os governantes que mentem e que, mais do que isso, cometem crimes contra o interesse do povo. E isso está absolutamente claro. Uma outra consideração a fazer: este dia 12 de maio de 2016 reforça a nossa convicção de que a democracia no Brasil está bem constituída, porque as suas instituições estão sim funcionando. A Câmara, o Senado, o Supremo Tribunal, o Judiciário e o Executivo têm sim que ter as suas prerrogativas, mas respeitar os limites da lei. Faço essa consideração para que a gente analise com clareza esta página da história. Nós vivemos sim uma democracia em que, num processo eleitoral, o povo brasileiro, acreditando no que lhe foi proposto, votou em Dilma Rousseff e Michel Temer. É bom lembrar os petistas que me antecederam, ou os que tentam enganar mais uma vez o povo brasileiro, que o brasileiro votou em Dilma e Michel Temer, numa chapa que unia PT, PMDB e vários outros partidos com assento nessa casa que os apoiava. Teve uma vitória naquela eleição, e não com uma margem tão ampla, uma margem de algo pouco mais de 1%, ou algo próximo de 1% de diferença de votos. E, repito, com o PMDB na chapa sendo votado junto com Dilma Rousseff. Pois bem, passaram-se poucos dias, começou-se a verificar o estelionato eleitoral, a traição ao povo brasileiro, as mentiras pregadas, e mais do que isso, os crimes cometidos no exercício do mandato. E esses crimes foram primeiro constatados pelo Tribunal de Contas da União, um órgão absolutamente suprapartidário, registro com a maioria dos seus ministros no Tribunal de Contas nomeados pelo próprio governo do PT. Por unanimidade constatou, identificou o crime. A partir dali vieram figuras da sociedade civil, dentre eles um ex-petista, Hélio Bicudo, e protocola nesta casa um pedido de impeachment. O pedido de impeachment previsto na Constituição começa a tramitar. É aprovado por uma ampla maioria. E aí, não foi a oposição que disputou a eleição. Aí foi o próprio PMDB, foram vários partidos da base do governo reconhecendo que havia um crime contra o país e uma grande vítima. O país inteiro. Não há crime sem vítima. Às vezes insiste, Dilma hoje mesmo disse, eu posso ter errado, mas eu não cometi crime. Cometeu sim. Cometeu um crime contra o orçamento da União. Cometeu crime buscando 57 bilhões de bancos públicos sem autorização. Para isso, e pior, a Constituição já proíbe, nem há que haver autorização. Não se toma dinheiro emprestado de banco público, porque o banco público está subordinado ao próprio governo. Pois bem, agora insistem numa narrativa de que é golpe. Aliás, a área de comunicação do PT, ao explicar
Por que tantas barricadas nas rodovias se sabiam que aquilo não mudaria nenhum voto no Senado, posto que o Senado acaba de votar a admissibilidade do impeachment, e não apenas com maioria simples, vota já com uma maioria que é suficiente para cassar o mandato, mais de 2/3. E o que respondeu a área de comunicação do PT e do governo? Nós agora estamos empenhados em construir uma narrativa de que isso tudo é golpe. E nós precisamos de todas as formas incutir na cabeça da população brasileira essa mentira. O tempo todo dizer, olha, foi golpe, para que a gente saia como vítima. Vítima é o povo brasileiro. Golpe é o que vocês fizeram, mentindo para os eleitores e depois cometendo crimes que destruíram a economia do país, gerando 11 milhões de desempregados, acabando com a Petrobras, orgulho dos brasileiros, fazendo com que a corrupção virasse a regra do jogo nesse governo que destrói a nação e os valores morais dos brasileiros. Portanto, chega de tentar mentir. Agora que já estão praticamente depostos por princípios constitucionais, começam a se preparar para voltar. É essa tentativa, na mesma prática da mentira repetida, dizendo que é golpe. O Supremo, não foi a oposição, um Supremo com maioria indicada pelo Lula e pela Dilma, praticamente a unanimidade disse, não é golpe, é absolutamente legítimo, e mais do que legítimo, é necessário. Mas eu já caminho para as minhas conclusões, mostrando como é o PT, como é esse grupo que mente o tempo todo. Agora, acaba de sair hoje, parece que é uma bênção de Deus, olhando para o Brasil e para os brasileiros, para nos acordar, para nos livrar desse pesadelo. Hoje, o Supremo Tribunal de Justiça acaba de acolher a denúncia contra o governador de Minas, senhor Fernando Pimentel, por crime de corrupção, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. E a Constituição Mineira, sabiamente, de forma preventiva, no seu artigo 92, já diz: governador que tenha processo de acusação criminal acolhido pela justiça e se torna réu, tem que automaticamente se afastar. Portanto, hoje o Brasil fica livre da Dilma, que está fazendo tanto mal e que cometeu crime, e Minas Gerais se prepara para ficar livre do senhor Fernando Pimentel, acusado de crimes gravíssimos de corrupção, que ele perpetrou como ministro da senhora Dilma, porque, como disse o Supremo, é uma quadrilha que se apossou do poder, e uma quadrilha que agora vem nessa tribuna com os seus adeptos, com aqueles que fazem a apologia de que o crime tem que continuar, para dizer, não, é golpe, coitadinha da Dilma, é uma mulher indefesa. Indefesos são os... senhor presidente, são os milhões de desempregados. Indefesos são aqueles que estão sendo abandonados às suas próprias sortes, nas filas de hospitais, sem uma assistência digna, com uma segurança que faliu, com um governo que insiste na mentira o tempo todo, e já começa a atacar o vice-presidente que assume, que foi eleito na chapa da Dilma. Já começam a atacá-lo de uma forma feroz, fazendo aquela prática que o PT fez no passado, de quanto pior, melhor. Não vamos deixá-lo governar. É isso que pregam, porque não tem amor ao Brasil, tem amor ao poder. Isso sim, o PT foi contra Tancredo, foi contra o Plano Real, foi contra a lei de responsabilidade fiscal, e é contra agora nós nos unirmos para salvar o Brasil. Acordem, cada um dos brasileiros que ainda estão se deixando iludir. Não há golpe. O golpe é essa prática que o PT insiste em levar, da mentira repetida. Eu concluo, senhor presidente. O golpe é essa prática antiga, essa prática que vem dos tempos mais sombrios da história da humanidade. Repita uma mentira tantas vezes que ela vira verdade. Estão tentando fazer isso com vocês. É golpe, é golpe, é golpe. Ora, por ampla maioria da Câmara, ampla maioria do Senado,
com o acompanhamento pleno do Supremo, num gesto de absoluta transparência e controle do povo brasileiro. Povo esse que foi às ruas, milhões, e depois compreendeu que era o papel do Congresso, se acalmou, aguardou, e aí está a resposta que esse povo merece. Ficamos livres da senhora Dilma Rousseff, dia 12 de maio, dia da nova libertação do Brasil, livre da quadrilha que tinha se instalado no poder sob o comando do PT.